Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilão? Galera do primeiro ano, força, hein? Dificuldade agora nesse momento, mas vamos sair dessas mais fortes, tá bom? Vamos sair dessa daqui com muito mais força, com muito mais garra, determinação. Vamos sair dessa muito melhores do que chegamos aqui, tá? Momento difícil, tá? Para todos nós, mas espero que você esteja agora com seus familiares aí, encontrando um jeito até melhor, uma convivência melhor entre vocês, que vocês aprendam mais, assim como eu também estou aprendendo na minha casa. E espero também que toda a população mundial olhe um pouquinho para dentro mesmo e veja um pouco quanto nós somos egoístas, quanto nós somos ambiciosos demais. Temos assim agora bastante tempo para repensar muita coisa. O problema do seu vizinho, do seu colega, quando você vê uma pessoa na rua, se você pode ajudar alguém de alguma maneira diferente, alguma solução, e melhorar de alguma forma, espiritualmente falando, né, emocionalmente falando, com você e com nossos próximos, né? E agora com nossos familiares mais perto, podemos abraçar mais, beijar mais, brincar mais, sorrir mais, tá? Pelo menos temos que ver o lado bom dessa pandemia aí, né? Não está sendo fácil. Por favor, se cuidem, tá, galera? Se cuidem, por favor. Não saiam de jeito nenhum na rua. Fiquem em casa, tá? Logo, logo nós vamos nos encontrar. Sei que você está com saudade da aula de física. Com certeza, você está com saudade da aula de física. Mas vamos chegar lá, beleza? Olha só. Na cinemática da aula passada, eu parei com vocês, foi na questão de MRU, eu estava entrando no MRV. Mostrei para vocês a equação, né? E aí comecei a falar sobre foguetes e tal, e aí eu não dei prosseguimento à matéria por conta daquela nossa conversa sobre o trabalho, beleza? Depois a gente vai conversar com mais calma sobre tudo isso daí, sobre o foguete, como que vai ser o trabalho, vamos esperar essa poeira baixar para a gente fazer alguns trabalhos presenciais, perfeito? Nós vamos para a aula de hoje aí, tá? Na aula de hoje nós temos o seguinte, ó. Vou dar um play aqui, que não está aí. Prontinho. Ó, revisando com vocês um pouco de MRU. MRU era movimento retilíneo uniforme, certo? Opa, voltou aqui, não sei por que voltou. Agora, desculpa galera, voltou aqui. MRU nós tínhamos o seguinte, movimento retilíneo uniforme, tá? É um movimento que ele é reto e ele é perpétuo, ele é continuamente com o mesmo valor, ele não muda nunca a velocidade dele, né? A equação que nós temos é a função horária dele, do espaço daqui, ó, SI, né? A gente coloca S0, o I inicial, botando uma tradução para o português, mas internacionalmente seria S0 mais VT. O S sozinho é a posição final, o SI seria a posição inicial, V, velocidade, e T, nosso tempo, beleza? Então, nesse desenho aqui, você tem um objeto que está na posição inicial 0 km, e ele vai até a posição final 10 km. Objeto e trajetória no mesmo sentido. Então, como assim? Se eu estou adotando essa seta para a direita, olha lá, seta para a direita, então ele está no movimento progressivo se estiver andando para lá, tá ok? Mas se eu estiver fazendo um movimento contrário a essa trajetória aqui que eu adotei, aí seria um movimento retrógrado ou regressivo, estaria voltando, regredindo nessa linha zero aqui, tá bom? Isso aqui como revisão ainda, perfeito? Aí, revisando e entrando um pouquinho no gráfico, que vamos entrar daqui a pouco em outros temas, é o seguinte, ó, nós temos assim a posição ocupada pelo aumento com o tempo e a velocidade escalar é positiva. O movimento é retrógrado quando o corpo está se movendo no sentido contrário à direção da trajetória. Então, quando você vai para a direita da minha trajetória adotada, vai ser um movimento progressivo. Quando você está voltando, vai ser um movimento retrógrado, perfeito? Ou regressivo, tanto faz. No gráfico, como que ele fica no gráfico aí? Ó? Fica assim, ó, tá? Esse gráfico aqui, se fosse o eixo vertical como S, tá? Posições assumidas, e aqui na horizontal o eixo como tempo, então nós teríamos posições
e aqui tempo decorrido. O gráfico ficaria assim, ó, uma reta crescente se ele estivesse indo para o lado positivo, né, no movimento progressivo.Essa seta aqui, ela está para cima, é como se fosse essa seta aqui, entende? Você está andando para a direita, mas o tempo está correndo. Essa linha de baixo aqui está mostrando o tempo. Essa linha aqui na vertical, o Y, né, muito usado na matemática, é as minhas posições no decorrer do tempo. Agora, se eu estivesse voltando, como é o exemplo que está aqui, aí o desenho ficaria dessa maneira, tá? Ficaria assim, ó. O eixo Y aqui e o eixo na horizontal assim. No eixo Y, nós estamos agora voltando, fazendo um movimento contrário, então vai ser um movimento retrógrado. Por isso o gráfico vai ficar dessa maneira. E na horizontal aqui nós temos o tempo. Isso daqui é característica de um gráfico desse, caracteriza-se por ser um movimento retrógrado. E aqui a velocidade ela é negativa. Aqui a velocidade ela é positiva. Perfeito? Tomando como exemplo aqui, ó. Esse exemplo agora não. Deixa eu falar primeiro do movimento MRUV. Depois eu pego o exemplo lá. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então agora ele é reto, ele vai variar, mas não vai variar de forma louca, ele vai variar de forma uniforme. Vai ter uma uniformidade nessa variação dele aqui. Perfeito? Como que vai ser essa variação? Ela vai ser constante ao longo do tempo. Então a aceleração vai ser essa taxa de variação da velocidade. Então, por exemplo, se você está... Olha esse bonequinho aqui. Esse bonequinho aqui. Deixa eu aumentar aqui essa imagem aqui. Então, desligar essas caixas. Se eu colocar esse bonequinho aqui, ó, nessa posição aqui, ó, esse aqui ele está dando para lá, pro lado positivo. E agora ele está indo para o lado negativo. A partir do instante que ele começa a andar para a direita, esse aqui é um movimento progressivo. Ele está a favor do lado positivo da trajetória adotada aqui, que eu quis adotar. Beleza? O zero aqui, o ponto zero, o início da trajetória. Aqui é o lado negativo, então seria um movimento retrógrado que eu estaria fazendo, se eu estivesse fazendo isso. Tranquilo? Velocidade. Se eu tiver com velocidade positiva, lá para a direita, não importa o valor dela, aqui eu teria uma velocidade positiva, porque estou a favor do meu referencial positivo aqui, ó. A casa, né, está no referencial positivo. A árvore está no referencial negativo. O que eu teria que fazer para ir para casa? Eu teria que botar uma velocidade negativa. Se eu quisesse ir para a árvore, né? Se eu estou querendo ir para a árvore, tem que ter velocidade negativa. Se eu quiser ir para a casa, eu tenho que ter uma velocidade positiva. Tá bom? Então, adotando aqui como velocidade constante, vocês já conhecem bem esse programinha. Vou botar aqui a posição dele, vou colocar na posição -8. Ele vai fazer um movimento aqui progressivo com velocidade constante. Perfeito? Tranquilo? Agora, quando eu adiciono aceleração ao sistema, aí ele muda de parâmetro. Olha só, vamos colocar agora uma aceleração. Primeiro, o objeto, vamos colocar ele lá na posição lá, -10. Vou botar ele lá no cantinho dele. Pronto. E aí, eu vou colocar aqui agora uma velocidade inicial 0, só para você perceber. Ele vai ser a velocidade inicial igual a 0 e uma aceleração de 1 metro por segundo. Olha o que vai acontecer. Inicialmente ele está em repouso, só que ele possui uma aceleração de 1 metro por segundo. Olha o que vai acontecer. O que você percebeu? Que a velocidade dele, deixa eu resetar de novo, a velocidade dele foi crescente, certo? A velocidade dele foi crescente. Começou com velocidade 0, mas ele tem um valor de aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? A velocidade, ela não tem vetor para a direita, mas ela começou a aparecer. Ó. Olha a setinha vermelha aumentando. Olha a setinha vermelha aumentando. Olha a velocidade aqui aumentando dele aqui. Ó. Ela está aumentando, mas não é de forma esporádica. Ela está aumentando de forma constante. Ou seja, a cada um segundo que passa, a velocidade está aumentando uma unidade nela.
Então tem uma velocidade que começa com 0, então depois ele vai para 1 metro por segundo, depois ela vai para 2 metros por segundo, depois vai para 3 metros por segundo. A velocidade ela vai aumentando no decorrer do tempo, tá? Esse metro por segundo aqui, lembra que é a unidade de medida de velocidade. O metro por segundo ao quadrado já é a unidade de medida de aceleração, perfeito? Graficamente, que é o que nós vamos ter que aprender aqui agora, opa, deixa eu colocar ele aqui nessa regiãozinha aqui. Deixa eu botar para cá, botar para cá. Ó. Graficamente, o que nós vamos ter com isso? Ó. De novo, posição, vamos colocar lá no menos 10, tá? Menos 0 não, menos 10. Por que não vai? Menos 10. Velocidade 0. E vou colocar aceleração 1. E pedir o vetor. E agora nós temos que aprender lembrar o que vai acontecer com o gráfico. Vamos ter que aprender a mexer com isso aqui. Se eu apertar o play aqui agora, olha o que vai acontecer. Ó, a cada segundo que passa, a velocidade está aumentando 1 metro por segundo. E olha o que acontece graficamente com cada coisa. O gráfico da posição fica fazendo uma curva, tá vendo? Fica fazendo uma curva. O da velocidade ele fica fazendo uma reta crescente. E o da aceleração fica sempre em cima aqui do 1. Tá uma unidade aqui em cima aqui. Tá bem pequenininho. Deixa eu ver se ele dá um zoom aqui. Ele dá um zoom aqui nesse aqui. Ele dá consigo dar um zoom aqui. É o máximo que eu chego, tá? É o máximo que eu chego. Então ele aqui está em cima do 1. A aceleração aqui ela está constante. E a velocidade ela está aumentando no decorrer do tempo 1 metro por segundo ao quadrado a cada segundo que passa. E o gráfico fica assim. E se ele não tivesse aceleração? Bom, vamos reiniciar tudo. Ó. Vamos lá. Reiniciar tudo. Posição menos 10, tá? Posição menos 10. Velocidade 0, aceleração 0. O que vai acontecer? Ele não vai para lugar nenhum. Porém, se eu colocar a velocidade dele constante e não colocar aceleração, vai ficar assim, ó. Olha lá. Vou colocar a velocidade pequenininha, 2 metros por segundo. Olha o que vai acontecer. Olha o gráfico, como se comporta. O que ficou de diferente? Olha lá. A posição agora não... O gráfico da posição não é mais uma parábola, tá? Agora é uma reta, ó. É uma reta. O da velocidade ficou constante, sempre nos 2 metros por segundo, e na aceleração ficou exatamente em cima do 0. Tá bom? Ficou exatamente em cima do 0. Velocidade constante aqui, ó, 2 metros por segundo, e posição ficou uma reta crescente. Se eu colocar velocidade negativa, olha o que acontece aqui agora. Daqui a pouco a gente vai fazer um itemzinho, você vai ver o que vai acontecer. Para ficar negativo, deixa eu deixar ele no 0, e vou colocar a velocidade menos 2, e o vetor para onde está apontando. Olha lá para onde que ele já vai agora. Ele vai ter que ir para a árvore. Como que fica o gráfico? Olha lá. Negativo. Tá vendo? Essa é uma velocidade negativa. O gráfico fica assim, ó, decrescente. Movimento caracterizado como movimento retrógrado. O que eu fiz agora há pouco era um movimento progressivo. Esse é regressivo ou retrógrado e o outro era progressivo. Beleza? Agora a aceleração, que é o tema principal da aula de hoje, tá? A aceleração, nós temos aqui, ó. Dar os nomes aqui para algumas coisas. Voltar para a posição menos 10, por exemplo. Aceleração, como eu tinha botado para vocês agora há pouco, de 1 metro por segundo ao quadrado. Está aqui o vetor velocidade e aceleração. Olha lá, o vetor velocidade e o vetor aceleração, ele está na mesma direção e sentido, tá? Os vetores, tá vendo? Então, por isso, o gráfico vai ficar assim, ó. Olha só. Característica importante aqui, já vou mudar. Eu vou mudar os sinais dos dois já. Então, é uma parábola, então ele muda o comportamento, não é mais uma reta como um MRU, perfeito? Ele vai ter que ser uma parábola. O gráfico da velocidade não fica mais uma constante, não é mais reto na horizontal, ele vai ser uma reta, mas ela é crescente ou decrescente. Isso vai depender dos sinais que eu vou mudar aqui já. E a aceleração é uma reta horizontal, sempre em cima do 1, porque eu não estou mudando a aceleração. A aceleração é constante. Por isso o nome MRUV, Movimento Retilíneo Uniforme
uniformemente variado. Esse uniformemente é que a aceleração ela vai ser constante, ela não vai mudar nunca, ela vai ser constante. Não vai cair na sua prova, e também nos vestibulares, movimento variado, tipo a velocidade é 1, depois é 3, depois 5, depois 7, depois 20. Não vai ter esses tipos de problemas para vocês. Sempre com aceleração constante ou não tem aceleração. Não tem outro termo. Não se preocupe quanto a isso, tá? Não cai em vestibular, não vai cair na sua prova. É um tema bem específico que a gente trabalha na faculdade. Perfeito? Vamos lá. Agora, olha só. Voltando ao nosso exemplo aqui, ó, vou mudar os sinais, tá? Vou deixar a velocidade, agora vou botar um valorzinho positivo, tipo 10. Ele já vai ter valor positivo para a direita, olha o vetor. E a aceleração, vou colocar menos 1 e vou colocar o vetor. Olha o que você percebeu aqui agora. O que aconteceu com os vetores? Os vetores ficaram com lados opostos, né? Um tem vetor para a direita, outro tem para a esquerda. A velocidade está lá para casa e a aceleração está lá para a árvore. Eles estão contrários. O que você acha que vai acontecer? Vamos lá. Ó. Ele vai e ele está indo. Eu coloquei uma aceleração muito pequenininha. Mas você vai ver o que vai acontecer já já. Na verdade ele está voltando. Porque uma aceleração muito pequena. Vai demorar a voltar. Vai demorar muito. Mas está voltando lá. Voltou. Eu vou colocar, reiniciar aqui, vou colocar uma aceleração mais forte, maior, com maior intensidade de aceleração. Tá? Vou colocar a velocidade 10, vetor para a direita. Aceleração, deixa eu colocar aqui, colocar de 2 em 2, menos 2, vai ser mais rápido. Tá bom? Então olha o que vai acontecer aqui agora. Ó. Ele vai para a direita com velocidade 10, mas a aceleração está contrária com menos 2. Ó, ele vai para a direita. E perceba que a velocidade está diminuindo. Ó. Aí ficou negativa agora. E agora ele está voltando. Tá? Deixa eu tentar fazer com que ele vai aqui na casa dele e volte. Para você ver ele fazendo esse retorno bem aqui na imagem. Deixa eu colocar aqui 10. Aí ele vai lá para a casa dele. Vou colocar a velocidade... Não, menos 10. Menos 10, ele vai lá para a árvore. Velocidade, vamos colocar 10 também. E aceleração, vou colocar aqui menos 5. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele vai para a direita. Ó, tá fazendo agora na nossa frente. Vou até o 0 e volta. Perfeito? Tranquilo? Olha lá. Ele foi para a direita e voltou. Beleza? Repetindo, olha lá. Por que ele foi para a direita? Olha lá. A velocidade dele tá para casa, ela é positiva. Mas a cada segundo que passa, olha só. A cada segundo que passa, você está vendo aqui, olha o valor da velocidade. Está diminuindo, ó. Está diminuindo. E como que ela está diminuindo? Está diminuindo 5 unidades de velocidade, né? A cada segundo. Tá? Tá diminuindo 5 aqui, a cada segundo que passa. E vai ficar assim, olha lá. A cada segundo que passa, ela vai ter que diminuir. Deixa eu botar do início, olha lá. Vamos botar, ele começa com velocidade de 10, né? Então, vou passar 1 segundo, olha lá. 6 segundos, 7, 8, 9. 1 segundo. Aqui é um pouco do erro do programa, mas ele fecha lá. Passou 1 segundo, a velocidade dele baixou para 5. Baixou para 5, porque já passou 1 segundo. Então, mais 1 segundo, a velocidade dele vai para quanto? Vai para 0, não é? Bora lá, vamos para o segundo. O tempo 2 igual a 2 segundos. Vamos para o tempo 2. Ó. E está passando aqui, ó. Tá vendo? O tempo 2, ó. Estou quase chegando lá no só mais um pouquinho. Pronto. Cheguei no tempo 2 aqui, ó. 2 segundos. Aqui embaixo. Você está observando? Qual foi a velocidade?
Aqui é o erro do programa de novo, ele já calcula aqui como menos zero, não existe menos zero, né? Ou é zero ou zero, tem menos zero, zero e zero positivo, não existe. Então ele está com velocidade zero. O gráfico ele fica lá em cima. Olha aqui o que acontece com o gráfico da velocidade dele, está cortando exatamente o meio do eixo X aqui, ó. Está exatamente aqui ó, com velocidade zero, aqui é velocidade zero. E a partir desse instante ele está diminuindo velocidade, diminuindo, e deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui só para você perceber. Olhando só esse gráfico aqui, o da velocidade, você vai ter que perceber que nesse exato instante a velocidade é zero, como você está observando. Então a velocidade dele está diminuindo. E o que acontece depois desse ponto? A velocidade dele não diminui, ela aumenta, tá? Ela está aumentando. Então por que ela está aumentando? Professor, mas está negativo. Sim, mas o que significa velocidade negativa? É um movimento retrógrado, ele está voltando, tá? Velocidade negativa significa que ele está fazendo um movimento regressivo, ele está voltando, beleza? Sacou? Mas ele não está diminuindo a velocidade, ele está aumentando, olha lá, ó. Ó, a velocidade dele aumentando, só que são valores negativos. Por que ele é negativo? Porque ele está indo agora para a árvore, para o outro referencial, e a velocidade dele vai, beleza? Então esse é o nosso exemplo aí, tá? Desses gráficos. Então interpretar ele ajuda pra caramba, tá? Beleza? Então olha só as equações do MRV que você tem que lembrar. São essas três equações aqui, ó. A equação horária da posição, que é o S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Esse S é a posição final, S0 é a posição inicial, velocidade de tempo, A de aceleração, tempo ao quadrado, a aceleração, t ao quadrado que é o tempo, isso aqui dividido por 2, função horária da posição. Função horária da velocidade, v igual a v0 mais at, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Cuidado que essas equações que tem v0, não é qualquer velocidade que você tem que colocar, tem que ser exatamente essa, a inicial. Se ele começou com velocidade inicial zero, tem que colocar o zero aqui. Se ele teve velocidade final zero, aí tu tem que colocar o zero aqui, tá? A equação de Torricelli, que é essa daqui, a equação de Torricelli é assim, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração. Esse triângulo significa variação. Esse s é o space, que é o espaço, tá? Se for solicitado para calcular uma velocidade média no MRUV, você pode fazer isso, tá? Pega a primeira mais a segunda velocidade e divide por 2, somente no MRUV. No MRU não é assim, é ΔS sobre ΔT. Perfeito? Tá? Essa é uma forma aí. Aí, como exemplo, deixa eu ver. Vamos lá para o exemplo que eu tinha colocado aqui para vocês. Só um pouquinho. Olha lá, como exemplo. Ó. Exemplo, a velocidade. Deixa eu aumentar aqui. A velocidade de uma partícula, de acordo com a função, é v igual a 4 mais 8t. Pede-se a velocidade da partícula. Letra B, a aceleração da partícula. Letra C, a velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. E letra D, a variação de velocidade nos 4 primeiros segundos. Então vamos para a letra A, bem tranquilo. A velocidade inicial da partícula, aquela, olhando pelo gráfico, qual que é? 4. Né? 4? Não, v igual a v0 mais at, lembra? Esse 4 aqui é a velocidade inicial e esse 8 é a aceleração. Então a velocidade inicial da partícula é 4. A aceleração da partícula, 8. A velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. Você vai colocar 2 aqui no lugar do t. Vai ficar 8 vezes 2, 16, mais 4 vai dar 20. Qual que é a variação da velocidade nos primeiros 4 segundos? Então, tu vai ter que colocar 4 aqui, tá bom? 8 vezes 4 aqui vai dar 32, tá? E a velocidade inicial dela não era 4. Vai ficar 32 menos 4. Tá aqui a resolução aqui para vocês aqui, se você quiser o gabaritozinho. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar. Tá aqui. Letra A, velocidade inicial 4, aceleração 8. A letra C, que era 20, né? Qual que era a velocidade da partícula no instante 2 segundos. E na letra D era a variação da velocidade. Então,
dava 36, né? Que a 8 vezes 4 32, mais 4 vai dar 36. E a inicial dela, como era 4, vai dar 36 menos 4, nós teremos 32. Perfeito? Essa é a resolução do exemplo aqui. Agora, uma questãozinha da Unicamp, acho que foi da Unicamp agora 2020. Tá. Deixa eu achar ela aqui. Acho que eu deixei ela. Opa. Deixa eu deixar ela aqui. Ela não apareceu aqui. Tá. Ela está em algum canto aqui. Ah, não. Era essa mesmo. Eu tinha outra questão, não. Aquela lá vai ficar para a próxima aula. Tinha terminado aqui, exatamente. Essa daqui era só a título de revisão mesmo. Uma questão parecida com essa daqui, que eu vou deixar como exercício para você treinar, tá? Essa questão de observação do gráfico. Então, vamos lá. Finalizando a aula de hoje. O que eu quero de vocês? Utilizem esse aplicativo, tá? Esse aplicativo, esse software, para aprender o gráfico, como funciona o gráfico. E eu vou estar postando para vocês agora umas questões para você a resolver a partir desse gráfico. Perfeito? Questões que envolvem esse tema progressivo, regressivo, retrógrado e como é que fica a coisa. Perfeito? Galera, finalizando aqui. Tudo de bom, um abraço, beijo no coração. Logo, logo a gente vai estar juntos aí. Perfeito? Tchau, tchau.